achará o seu valor, excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nele. Bom dia queridas ouvintes. Hoje, 21 de dezembro, domingo, final de semana maravilhoso. É o dia em que comemoramos a morte do Senhor, que é dia de ressurreição. Hoje, o programa Mais Amorosas, como sempre, inicia com provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio diz assim: os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da água serão comidos. Provérbios 30, 17. Temos como título hoje Pais e Filhos. E o texto da autoria do irmão Pedro Dong, livro Dias Mais Sábios, da editora Árvore da Vida. É um provérbio demasiadamente pesado, porém revela a seriedade da consequência para quem zombar do seu pai ou desobedecer a sua mãe. Honrar os pais é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. Anteriormente, já fora mencionado acerca da importância e dos benefícios de quem assim pratica a obediência. Mas hoje falarei um pouco a respeito do outro lado, ou seja, os pais. Na carta aos Colossenses, Paulo exorta a filhos que obedeçam em tudo aos seus pais, mas também orienta os pais a não irritarem seus filhos para que não fiquem desanimados. Colossenses 3, 20 e 21. Aos Efésios, ele aconselha que os pais não provoquem seus filhos a ira, porém os criem na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais não devem usar somente a autoridade que têm sobre os filhos. É necessário, sobretudo, muito diálogo e oração. Isso não significa criá-los com licenciosidade. Devem criar com disciplina, sim, mas principalmente na palavra do Senhor. Vemos aqui que há um equilíbrio na criação dos filhos, né, irmãs? É diálogo, disciplina e também na palavra. Levar os filhos à igreja, criar na admoestação do Senhor. Não deixar à toa, não deixar de todo jeito. E nem também com a mão de ferro também, né? Criar os filhos com mão de ferro. Muita arrogância, né? Bater. Mas tem que ter um equilíbrio aqui. Amém? Até amanhã, segunda-feira. Se o Senhor assim permitir, estaremos de volta. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Lene Dias. Levantar antes de qualquer. Bom dia, queridas ouvintes. Bom dia, amadas irmãs. Bom dia, irmã Vera. Graças a Deus. Aí eu de novo cooperando com vocês com o alimento diário. Graças ao Senhor. A nossa irmã Aline, que lê nos domingos, lê o alimento diário aos domingos, ela está no CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Graças a Deus pela nossa irmã. Então, eu estou aqui para cooperar e ajudar as irmãs na leitura do alimento diário. Hoje, domingo, semana 1 do alimento diário, nosso devocional, é o livro da autoria de Pedro Dong, Reconectados a Cristo. E vamos ler com oração. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes
dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. O título de hoje diz assim: Resgatados pelo sangue precioso do Cordeiro. Cristo nos resgatou de nossa antiga, vã e fútil maneira de viver. Por mais que nos esforcemos para fazer o bem e melhorar nosso comportamento, esse esforço é como as folhas de figueira que Adão e Eva usaram para se cobrir, temporário e falível. Mas Cristo morreu por nós e por seu sangue fomos resgatados. Hoje nossa vida tem sentido. Amém? 1 Pedro 1, 18 e 20. No final do capítulo 3 de Gênesis, vimos que a desobediência do homem introduziu a morte. Adão e Eva já não podiam permanecer no jardim de Deus por causa do pecado e da morte. Gênesis 3, 22 e 24. A desobediência do homem ofendeu a justiça de Deus. Romanos 5, 12, 17 e 19. No jardim do Éden, Deus ordenou claramente que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se dele comessem, certamente morreriam. No entanto, o homem desobedeceu, colocando-se em dívida para com a justiça de Deus. Ao criar o homem, Deus desejava que este participasse de sua santidade, segundo Pedro 1:4. No entanto, essa expectativa foi quebrada pela desobediência que ofendeu também a santidade de Deus. Hebreus 12:10. Com a queda, em lugar de receber a vida santa de Deus, a humanidade recebeu a natureza pecaminosa de Satanás. Todos pecaram e então destruíram da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Ao lançar o homem para fora do jardim do Éden, Deus o incumbiu de lavrar a terra para seu próprio sustento, colocando o trabalho como uma restrição ao homem caído. Por um lado, o trabalho é essa restrição que nos impede de pecar o tempo todo. Por outro, demonstra o desejo de Deus de que o homem assuma a responsabilidade de cultivar o solo e dele obter seu sustento. Após a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden, Deus colocou em sua entrada querubins com uma espada flamejante que se revolvia em todas as direções, de forma a guardar o caminho para a árvore da vida. Os querubins representam a glória de Deus, a espada, sua justiça, e o fogo que se revolvia na espada representa sua santidade. A espada flamejante se movia em todas as direções, demonstrando que, não importa onde estejamos, a justiça de Deus nos alcança. Antes da queda, Lúcifer era querubim da guarda ungido e guardava o trono de Deus. Ezequiel 28. A tampa da Arca da Aliança é o propiciatório, também chamada de trono da graça. Hebreus 4:16. Nela havia 2 querubins que guardavam o Santo dos Santos, local onde Deus se encontrava com os sacerdotes. Portanto, os querubins zelam pela entrada da arca, usando a glória de Deus como padrão.
Quem estivesse aquém do padrão da glória de Deus e tentasse entrar em sua presença, seria fulminado. Os querubins sempre guardam o local do trono de Deus. Assim como a arca, a entrada do jardim do Éden passou a ser guardada por querubins. Baseado nisso, cremos que onde fica o trono de Deus, também está a árvore da vida. Em Apocalipse 22, lemos que há um rio, o rio da água da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e das duas margens do rio está a árvore da vida. Logo, a árvore da vida estava no trono de Deus, e quem comesse de seu fruto estaria debaixo do governo de Deus, sujeito à sua autoridade. Portanto, quanto à justiça, o pecador somente tem perdão dos pecados com derramamento de sangue. Essa dívida era impagável pelo homem, porque se morresse estaria acabado. Graças a Deus, Cristo pagou essa dívida por nós na cruz. Quanto à santidade, o homem perdeu a oportunidade de participar da natureza santa de Deus quando deixou de escolher a árvore da vida. Da mesma forma, Cristo resolveu esse problema. Sua morte atendeu a todas as exigências de Deus e hoje podemos achegar-nos ao trono da graça com intrepidez. Amém. Hebreus 4,16. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Irmãs, anotem, pega um papel, um caderno, o que for, anotem conforme o que você recebeu, o que vocês receberam na leitura de hoje. Vocês receberam luz na palavra, uma direção, uma admoestação, ou então uma simples frase, né? Eu gostei que fala assim, graças a Deus que Jesus morreu por nós na cruz e pagou as nossas dívidas. Amém? Até amanhã. Feliz domingo para vocês. E até amanhã, segunda-feira, com mais a leitura do Alimento Diário. E estaremos de volta, se Deus quiser. Vamos fazer a imersão de Domingão! Essa é a nossa continuação da primeira música. Enquanto a gente faz isso, vai saber cantar. 1, 2, 3 e... O Espírito ele é como a água, é essencial. O Espírito ele é como a água, é essencial para a vida, é essencial para a vida. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, Jesus é nosso Senhor. Estamos começando esse domingo, graças a Deus, com muita alegria no nosso coração, né? Lembrando hoje a morte e ressurreição do Senhor Jesus, né? Que abriu um novo e vivo caminho para a gente poder entrar no Espírito e ter comunhão com Deus. Maravilhoso. Sem essa obra redentora, isso não seria possível, né? Todo domingo nosso coração fica alegre, né? E saber que nós temos acesso, né? Ao Espírito, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças ao Filho, porque o Filho foi partido, proporcionou essa reconciliação nossa com Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Amém! Senhor Jesus, nós também te agradecemos, Senhor, pelo primeiro dia da semana. Que o Senhor seja conosco, abençoando a nossa comunhão com as irmãs,
abençoando a nossa leitura bíblica de hoje. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através do profeta Zacarias. Senhor Jesus, cuide das nossas necessidades. Nós colocamos todas as nossas vidas nas Tuas mãos. Governa-nos, Senhor. O Senhor é a nossa cabeça, aquele que nos dirige. Também é o Senhor que nos dá clareza sobre a Tua palavra. Portanto, nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Senhor, abençoa a nossa leitura bíblica de hoje. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor, irmãs. Hoje nós vamos começar a ler Zacarias. Ele é um contemporâneo do profeta Ageu, autor do livro, Zacarias. Uma breve biografia aqui do autor do livro. O pai de Zacarias, chamado Berequias, ele morreu provavelmente quando o profeta ainda era muito jovem, fazendo de Zacarias o sucessor imediato de seu avô Ido. Conferir com Neemias, capítulo 12, versículo 4. Ele era sacerdote que voltara da Babilônia com Zorobabel e Josué, certo? E fora, segundo a tradição judaica, um membro da grande sinagoga, o grupo governante dos judeus, antes da criação do Sinédrio. O nome Zacarias, usado no Antigo Testamento para outras 27 pessoas, significa Javé se lembra. Olha, Deus se lembra. Este Zacarias foi contemporâneo mais jovem do profeta Ageu, e está registrado em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e capítulo 6, versículo 14. Durante o reinado de Ciro, mais de 50 mil judeus retornaram à Palestina, vindos da Babilônia, no ano 538 a.C. Assentaram os alicerces do templo no ano 536 a.C., mas a oposição das nações vizinhas impediu a continuação do trabalho por 15 anos, Isso está registrado em Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 4, capítulo 4, de 1 a 5. Nós também vimos em Ageu, que isso aconteceu. Para esse tempo, de 15 a 16 anos, a edificação e as pessoas começaram a edificar as suas próprias casas, Foi aí que já Ageu veio intervir, Dizendo, suas casas apaineladas, luxuosas, e meu tempo não está terminado, Mas Dario Starpes, que a gente vai ver no capítulo 1, versículo 1, ele subiu ao trono no ano 522, 521 a.C., ele confirmou o decreto de Ciro, e Zacarias, tal como Ageu, estimulou o povo a completar o templo, o que fizeram no ano 516 a.C. Este é um livro de consolação e esperança, começa com uma chamada ao arrependimento e termina com profecias referentes ao retorno e o reinado de Cristo. Conhecemos um pouquinho sobre o nosso profeta Zacarias, Usei as referências que eu usei aqui, são as Bíblias anotadas aqui em James. Vamos agora à nossa leitura bíblica usando a Bíblia NAA, tá certo? Ela é de mais fácil compreensão, Usa uma linguagem mais conhecida por nós aqui, tá certo? Faltam apenas 2 livros para nós terminarmos a nossa leitura bíblica esse ano, que são Zacarias e Malaquias. Começando a nossa leitura de hoje, nós vamos ler Zacarias, capítulo 1, versículo 1. Exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos.
Não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram, nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, esses se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos tinha a intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Agora, Zacarias começa a ter visões. A primeira visão, os cavalos. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. Porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens, o Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. A segunda visão, os chifres e os ferreiros. Versículo 18. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros, então perguntei: o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas esses ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar o chifre das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Nós vamos precisar das nossas notas, né? Então vamos lá. Nota 1 do capítulo 1 de Zacarias. No versículo 1 nós vemos Zacarias e Ageu são contemporâneos. Então, eles começaram o seu ministério com um intervalo apenas de 2 meses, né? No outono de 520 a.C., 19 anos depois de Ciro, rei da Pérsia, publicar um decreto dando a permissão aos israelitas para voltarem do exílio à terra natal, né? Ambos os profetas foram úteis na reconstrução do templo, que se completou no ano 515, quando nós podemos conferir
com Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 2, 6 e 14. No versículo 2, nós vemos uma frase aqui, né, do povo: o Senhor se irou fortemente, os assírios destruíram Samaria e as 10 tribos do norte, e os babilônios arrasaram Jerusalém e as 2 tribos do sul. A dor, o sofrimento, a perda de lares, vidas e cidades, deportação para terras estrangeiras e especialmente a destruição do templo em Jerusalém suscitaram questionamentos perturbadores a respeito das promessas que o Senhor tinha feito ao seu povo, né? Lógico, se você começa a sofrer demais, a sua mente começa a pensar, por quê? A gente não é o povo escolhido de Deus, por que está passando por tudo isso, né? Mas os profetas, eles foram unânimes na sua avaliação da severa ira do Senhor. A explosão do juízo de Deus foi completamente merecida, né? A gente viu a situação do povo, né? Nota 8 a 11. O cenário se abre de maneira gradual, com pistas aparecendo ao longo do caminho e com um anjo, um mensageiro, interpretando determinados detalhes. Você percebe que ele começa a fazer perguntas porque ele não entende o que ele está vendo. O homem que cavalgava sobre um cavalo vermelho é aquele que se pôs entre as murtas. E esse homem é o anjo do Senhor. Os cavalos podem sugerir velocidade, mas a construção hebraica, traduzida como percorremos, também pode se referir a andar. Sugere controle. Encontrar o mundo em paz e tranquilo revela o contraste com a turbulência enfrentada pelo povo de Israel. Então, aquela hora ali, aquela visão que ele teve mostra que eles estão em tempo de paz. Em vez de transmitirem significado simbólico, alguns detalhes da visão. As murtas que estavam abaixo e atrás dele havia cavalos vermelhos, salpicados e brancos, podem ter sido incluídos para aumentar a sensação de vivacidade da cena. Eu estou fazendo uso da Bíblia King James. Nota 12:13. Quando Jerusalém foi destruída, a glória de Deus se afastou. Nós vimos isso em Ezequiel, capítulo 10, versículo de 1 a 19. E por quase 70 anos, aparentemente um número redondo, né? 70 anos completo, o povo de Deus ficou sem templo para se reunir, sem um lugar central de adoração. Embora os profetas tivessem predito que Jerusalém seria devastada, eles também descreveram imagens de restauração. Pode conferir com Isaías, capítulo 2, versículo 2 a 5, Ezequiel, capítulo 40 ao 48. Consequentemente, a pergunta do anjo sobre a duração da retenção da misericórdia do Senhor era uma questão que o povo de Deus desejava ansiosamente ser respondida. Nota 14:17. O fato de Deus ter muito zelo por Jerusalém sugere a intensidade do seu amor e também sua elevada expectativa para o seu povo. As notícias de que a ira do Senhor se voltava contra os pagãos que abusavam injustamente aos poucos escolhidos e de que Deus estava voltando para Jerusalém, indicando o final do juízo e a retomada da bênção, seriam muito encorajadoras para a audiência de Zacarias. A declaração "minha casa será edificada" sugere que a função dessa visão e das seguintes era estimular o povo a se unir na reconstrução do templo. Então tem mais uma pergunta aqui no versículo 18. Ele vê
Então ele levanta os olhos e vê 4 chifres. Ele pergunta: o que é isto? Essa cena, ela dá continuidade ao tema da inversão no versículo 15. Embora Deus tenha usado as nações para julgar Israel, agora ele se volta contra essas nações. A imagem de 4 chifres que dispersaram o povo ao ponto de nenhum homem erguer a sua cabeça. Então, estar exilado, né, ser escravo do povo vencedor ali de uma guerra, é muito humilhante, né? Então, eles estavam envergonhados. Os carpinteiros, ou na versão NAA fala ferreiros, né? Indicam habilidosos artífices, ferreiros. Se os chifres eram de ferro, então precisaria de ferreiros, que podiam quebrar ou cortar chifres para vários propósitos. Com os chifres na visão removidos, o povo escolhido podia voltar à terra prometida. Então, o chifre tipifica força, né? Então, eles foram levados cativos, mas agora aqueles que tinham o chifre, que indica força, agora nesta visão o ferreiro corta o chifre, ou seja, as nações perderam a sua força contra Jerusalém, porque o Senhor agora está com o povo, certo? Então, há muita esperança para eles. Só o fato de saber que o Senhor acabou com a força daqueles que os venceram, que os fizeram escravos, que os levaram cativos, isso levanta a moral do povo, né? E saber que o Senhor está com eles, isso sim traz ânimo, muito ânimo, para que o povo possa construir o templo, né? E começar uma nova vida na sua terra natal. Amanhã nós vamos nos aprofundar um pouco mais aqui. Amanhã nós faremos uma breve revisão do capítulo 1 com mais detalhes para você. Ficamos por aqui. A irmã Nini dá continuidade à leitura bíblica de hoje com Salmos, Provérbios e o livro de Apocalipse. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Domingo, dia do Senhor. Hoje, 21 de dezembro, graças a Deus. Vamos continuar com a leitura bíblica, lendo o Salmo 140, Provérbios 30, 17 e Apocalipse, capítulo 12. O salmo de hoje diz assim: oração por proteção. Salmo de Davi. Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos, que planejam o mal em seu coração e vivem provocando conflitos. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de víbora. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos homens violentos, que se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor Deus, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não conceda, Senhor, aos ímpios os seus desejos. Não permitas que sejam bem-sucedidos os seus maus propósitos. Se exaltam a cabeça os que me cercam. Que a maldade dos seus lábios caia sobre eles. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atiradas ao fogo, lançados em abismo para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe.
Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Amém? Agora Provérbios 30:17. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos filhotes da água serão comidos. Amém? Agora Apocalipse 12. A mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentas para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem, mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca d'água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém? Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Bom dia!
eu ouço a tua voz a me guiar. Olá, irmãs, nós estamos lendo o livro Servas Diligentes, nós estamos no capítulo 6 e o subtítulo de hoje é As Servas Diligentes vivem em novidade de vida, anunciam o Evangelho com intrepidez e perseveram mesmo nos dias mais desafiadores. Na dispensação da fé, para ser salvo, basta crer em Jesus Cristo e arrepender-se de seus pecados, para que estes sejam perdoados. Quando aceitamos Jesus, recebemos imediatamente o batismo do Espírito Santo. Destaco aqui a importância do batismo nas águas para testemunho de que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja. Isso aconteceu lá na casa de Cornélio, quando Pedro pregava o evangelho da cruz aos gentios, que foram salvos e introduzidos no corpo de Cristo. Na dispensação da lei, isso jamais seria possível, mas na dispensação da fé, a salvação está disponível para todos os povos, todas as raças, porque a nova dispensação é sobre a graça e basta crer. Graças a Deus, né, irmãos? Porque se não fosse assim, nós teríamos sido excluídos, porque esse evangelho era exclusivamente para o povo judeu, né? Mas na dispensação da graça, o Senhor abriu esse caminho para todos nós, judeus, gregos, gentios. Então, graças ao Senhor, né, que esse evangelho um dia nos alcançou, por essa nova dispensação. Atos 1, de 2 a 5, relata que nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ter sido crucificado e ressuscitado, antes da sua ascensão pública ao céu, apareceu aos seus discípulos e com eles ficou por 40 dias, falando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. O que Jesus revelou sobre o reino precedeu o que aconteceu em Pentecostes. Isso significa que o falar dos discípulos não estava relacionado mais com a lei, e sim com a pregação da cruz de Cristo, inaugurando a dispensação da fé. Jesus e seus discípulos estavam focados no reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. A igreja hoje é a realidade do reino de Deus na terra. A igreja em Jerusalém começou no dia de Pentecostes, e o início da igreja em Jerusalém foi tremendamente revigorante, feliz e cheia do Espírito Santo. Aconteceu ali algo que nada tinha a ver com a lei. O começo já foi certo e incontestável, cheio do poder do Espírito Santo. Em Atos 1:4, vemos que Jesus pediu aos discípulos que permanecessem em Jerusalém para aguardar a promessa do Pai, o que seria o batismo da igreja com o Espírito Santo. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a terra e Samaria, até os confins da terra. O efeito do Espírito Santo é encher a igreja de poder. A igreja foi batizada com o Espírito Santo. Qual o objetivo de Deus em gerar a igreja e batizá-la com o Espírito Santo? É para que recebesse poder e se tornasse testemunha na nova dispensação da fé. Hoje nós somos testemunhas porque vimos e ouvimos as coisas que o Espírito Santo faz entre nós. Sendo assim, como não falaremos de tais coisas? Sim, espalharemos esse testemunho até os confins da terra. Deus quer levar a fé a todas as nações. Para isso, a igreja recebeu o poder do Espírito Santo. Atos 4:20 nos exorta a não deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E no versículo 31 lemos: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A igreja só quer ter liberdade e intrepidez para anunciar a palavra de Deus. A igreja precisa permanecer na condição espiritual o tempo todo. Na dispensação da fé, o poder estava exclusivamente no Espírito Santo. Os galileus e letrados estavam cheios do Espírito Santo
e falavam das grandezas de Deus em vários idiomas, sendo compreendidos pelos diferentes tipos de judeus. Todos estavam em êxtase, até que algumas autoridades começaram a se incomodar. Pedro, em seu primeiro discurso para esses judeus que estavam perplexos, falou sobre a dispensação da fé, que começou enchendo a igreja de poder. Pedro pregava unicamente a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele não misturava nada da lei com a dispensação da fé, mas pregava fielmente o evangelho da cruz. E pressionado pelas autoridades, Pedro se posicionou e foi bem ousado com elas. As autoridades questionaram Pedro e João sobre tudo o que acontecia, pois queriam saber como aqueles milagres estavam ocorrendo. Pedro e João, tiveram autoridade ali para falar de tudo que eles tinham visto, ouvido. Eles eram uma testemunha, daquilo que o Senhor tinha feito. Hoje nós somos essas testemunhas para falar, e nós só vamos ter intrepidez se nós estivermos cheios da palavra, cheios da vida de Deus. E aí nós vamos ter ousadia para pregar o evangelho puro, o evangelho da cruz de Cristo, sem mistura, mas de acordo com aquilo que o Senhor deseja, falando esse evangelho do reino. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê essa intrepidez, irmãs? Que nós sejamos pessoas cheias da palavra, para que nós possamos ser essas testemunhas também. Vejamos a resposta de Pedro. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de Nícol, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha carne na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permaneceu entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A nova dispensação era unicamente sobre Jesus Cristo e nada mais. Até hoje, vivenciamos o que Pedro e João vivenciaram. Naquela época, não são nossas competências ou habilidades humanas. Não. Quem faz os milagres, os sinais, os prodígios, é o poder do Espírito Santo, atuando pela palavra profética. A obra de Deus é feita pelo poder do Espírito Santo, e o poder vem pela palavra. A palavra é a voz de comando do Filho para o Espírito Santo executar. O Espírito opera pela fé que temos na palavra. Então, assim, não foi habilidade humana aquilo que Pedro fez, mas foi algo vindo do próprio Deus.
pelo fato de Pedro ser alguém que estava sempre perto do Senhor, que ouvia a palavra, ele teve intrepidez porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio da palavra. E que o Senhor nos faça pessoas também cheias, né? Cheias da presença do Senhor, que nós possamos ouvir diligentemente o falar do Senhor por meio da palavra e possamos falar a palavra pura, né? Tendo intrepidez e sabendo assim que quem faz a obra não somos nós, mas é o Espírito, é o próprio Senhor. Por isso nós não precisamos temer, porque às vezes nós olhamos para a nossa capacidade, falamos, para mim é muito difícil, eu não consigo falar, não tem como eu pregar o evangelho. Irmãos, por nós mesmos nós não somos capazes de nada, mas quando nós estamos cheios da palavra, a palavra opera, a palavra faz a obra, sabe? Só o fato de nós estarmos ali já muda todo o ambiente. Então, que o Senhor nos faça essas testemunhas do Senhor aqui na terra, né? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade, mas é o Senhor quem faz a obra. Da nossa parte, queremos estar apenas disponíveis a Ti, para que o Senhor nos use, para que o Senhor faça a Tua vontade por meio de nós, que possamos ser esses canais limpos, onde o Senhor tenha toda a liberdade para fluir. Obrigada, Senhor, pela honra de poder servir a Ti. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Se arrependa, porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Nenhuma promessa falhou. Das boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Passará que o Senhor